Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 7 de setembro, e nesse dia celebramos a nossa querida pátria, o nosso Brasil. E que Nossa Senhora Aparecida abençoe a nossa pátria e a todos os brasileiros. E o nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, num sábado, Jesus e os discípulos atravessavam por um campo cheio de plantação de trigo. E os discípulos apanhavam com as mãos as espigas e iam comendo. Os fariseus que estavam com eles começaram então a criticar, dizendo: os teus discípulos estão fazendo coisas que não são permitidas serem feitas em dia de sábado. Jesus olhou para eles e respondeu: por acaso não lestes nas Escrituras o que fez Davi quando teve fome? Como ele entrou na casa do Senhor e tomou dos pães que somente aos sacerdotes era permitido comer, e ele comeu, e também deu aos seus companheiros? Olha, eu vos digo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é sempre um foco de luz. Por isso que às vezes quando nós estamos participando de nossas celebrações, a palavra de Deus às vezes chega como uma mão muito carinhosa, porque aí ela está para acariciar, para animar, para exortar. Mas às vezes também a palavra de Deus pode surgir como um chicote na mão de Jesus, porque ali a palavra está também para nos corrigir. Por isso, todos esses dias, a primeira leitura tem sido retirada da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, porque a comunidade estava passando por uma divisão interna muito forte, com sérios problemas interpessoais, com divisões ideológicas, também com absolutização de pessoas, né? Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Outros também se apresentavam como doutos, como doutores, como aqueles que sabem tudo e por isso tem que mandar, tem que ser servido. Aqueles que estão inchados de vaidade intelectual. Daqueles que colocam toda a sua esperança e toda a sua segurança nas letras que aprenderam. E com isso querem fama, querem aplauso e querem reconhecimento. Por isso, todos esses dias o apóstolo está dizendo: mas Deus quis contar com os pequenos. Deus quis contar com as pequenas coisas. Porque essas divisões que estão acontecendo no meio de vós demonstram que não sois ainda espirituais, mas que sois homens e mulheres carnais e que se deixam levar pelas paixões desordenadas. E com isso, então, a comunidade se divide, porque a comunidade cristã é o corpo de Cristo. E não deve se dividir por causa de Pedro, de Apolo ou de Paulo. E dizer: Apolo, Pedro e Paulo pertencem a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Por isso, para muitos de vocês, nós somos loucos, porque nós pregamos um evangelho diferente, que não tem sua sustentação na dimensão intelectual e nem persuasiva das ciências, e nem em holocrubações humanas. Mas nós colocamos a nossa força e o nosso poder em Jesus e na força do Evangelho. Então, vós nos chamais de loucos, de antiquados, de simplistas. O nosso poder está na força da palavra. E se somos loucos aos vossos olhos, aos olhos de Deus não. Ensina o apóstolo na primeira leitura de hoje. A loucura segundo o olhar do mundo, que pode estar também permeando e norteando todas as relações dentro de uma comunidade e de um grupo de pastoral. Então agora nós podemos entrar no Evangelho, no espírito do Evangelho, porque nós continuamos com os ritos, com as observâncias da lei, com as tradições e principalmente com o rigorismo dos fariseus. E veja, irmãos, não podemos jamais dizer que os fariseus eram homens irresponsáveis, que eram homens mesquinhos, não. Às vezes eles tinham até boa intenção,
Mas de boa intenção o inferno está cheio. Porque às vezes pelo excesso de zelo, pelo excesso de escrúpulo, pelo excesso de observância, nós podemos ferir também a caridade. Então nesse ambiente aqui nós podemos ter dois tipos de pessoa. Um escrupulosamente demasiado, que também perde a Deus, mas também uma pessoa totalmente mergulhada no relaxamento, né? Consciências relaxadas e também consciências ditatoriais, consciências rígidas. E tanto uma quanto outra faz mal ao anúncio do Evangelho. Então, quando nós falamos em fariseus, muitas vezes estamos falando de homens que são profundamente religiosos, profundamente conhecedores da lei, das tradições, observadores, mas que querem a ferro e fogo. A ferro e fogo. E às vezes, quando vamos falar também dos fariseus, por outro lado, podemos falar como homens e mulheres relaxados, homens e mulheres que têm a alma tíbia, o coração frio, e que diz também que não precisa de observar mais nada, que tudo é permitido. Quer dizer, são dois extremos. Por isso, hoje, a afirmação dos fariseus para os discípulos de Jesus é: eles fazem aquilo que não é permitido fazer em dia de sábado, trabalhar. Jesus então vai olhar para eles e vai recordar um acontecimento do passado. Ele vai tomar uma passagem da Bíblia onde vai dizer que no momento de fome, Davi invadiu o templo do Senhor. Davi entrou no lugar sagrado do templo do Senhor e pegou os pães da proposição que somente aos sacerdotes era permitido comer, e ele comeu desses pães e também deu aos seus companheiros, porque estavam com fome. Ter o discernimento do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa importante. Ter o discernimento do Espírito do Senhor para não ficar escravizado nem na rigidez do Espírito, mas também nem na permissividade. Aqui está o perigo para mim e aqui está também o perigo para você. Porque também podemos edificar uma religião que não quer mais conversão. Uma religião que não exige mais das pessoas mudança de vida. E com isso vamos ficar sentados anos e anos em nossos bancos de nossas igrejas, mas com a vida mundana, com os comportamentos mundanos, porque também não queremos nos deixar pastorear pela palavra de Deus. Mas por outro lado também podemos estar engessado numa rigidez muito grande do coração e da alma, onde convertemos tudo em pecado, tudo é pecado e tudo tem que ser feito do mesmo modo. O discernimento é muito importante. Ter o discernimento do Espírito para poder ler os acontecimentos das histórias, ler as manifestações de Deus na história, perceber as intervenções do Senhor na história. Isso vai fazendo com que eu e você sejamos um pouco mais caridosos. E caridosos não significa permissivo. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a prosseguirmos a nossa caminhada. Porque parar é retroceder. E devemos sempre progredir no nosso conhecimento sobre Jesus de Nazaré e também conhecer sobre a nossa fé, para que assim eu e você possamos pedir e suplicar constantemente a capacidade de ter o discernimento do Espírito do Senhor. Do solo desta pátria és mãe gentil, pátria amada Brasil. Um fraterno abraço para todos nós brasileiros e feliz dia da Páscoa não, feliz dia da pátria. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser.